Então, pessoal, boa noite para todos e todas as pessoas aqui presentes. É um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Matando saudade de tanta gente, alguns colegas, inclusive, parceiros lá na minha universidade, né? No campus de a UFV do campus de Florestal estão aqui presentes também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcília. Sou uma das componentes, né, do grupo Oricolé. Hoje aqui, representando o nosso mestre orientador, né, o Helder Isayama, que não pôde estar aqui presente. E aí, já em nome dele, né, a gente agradece a todos vocês que vêm caminhando conosco aí ao longo desse projeto do Oric Online, Papo de Bar Sem Bar, já há um bom tempo, né? Logo lá no início desse distanciamento, né, no momento da pandemia, nós iniciamos com esse projeto, então a gente está muito feliz com a presença de todos vocês e que tem nos acompanhado aí ao longo desse processo. Hoje a gente inicia, né, quer dizer, a gente finaliza hoje um momento do Oric Online, né? Finalizamos aqui a nossa proposta para 2021, mas a gente não finaliza a nossa programação, né? Então, já, por favor, agendem aí, coloquem na agenda de vocês, no dia 26 de janeiro, a gente tem o nosso encontro que vai fechar, então, esse segundo ciclo de trabalho do Oric Online, né? Esse já é o nosso segundo ciclo de proposta de trabalho do Oric Online, e a gente fecha no dia 26 de janeiro, com o nosso querido Adriano Gonçalves, que está aqui presente, com a nossa linda Olívia, que eu acho que não apareceu aqui, é aniversariante de hoje, né? E o Adriano e a Olívia, então, no dia 26 de janeiro, eles vão conversar conosco sobre currículo, deixa eu pegar o título aqui, sobre currículos e experiências na formação em educação física e lazer. Então, agendem aí que vai ser um papo super legal com esses dois queridões aí. Hoje, né, a gente passa, então, esse momento e fechando o ano, né, com a presença maravilhosa, que eu fico super feliz de encontrar de novo o Gino, o Ronaldo, né, que há tanto tempo a gente não se encontra, e nós vamos ter, então, esse momento, esse bate-papo gostoso com o Gino e com o Ronaldo, imediado pela nossa querida Luísa Macedo. Obrigada, viu, Lu, por ter participado aqui conosco, é uma pessoa querida aí do nosso grupo, tem assumido tarefas importantes no grupo do Oricolé Mídias, né, que o nosso grupo, a gente se organiza em frentes de trabalho, e a Luísa tem sido uma pessoa muito importante também nessa constituição de todo esse novo universo para a gente, né, que é essa questão das mídias e a presença do Oricolé nas mídias sociais. Então, muito obrigada, viu, Lúcia? Você está aí e participando conosco e topando contribuir muito, eu tenho certeza disso, com esse bate-papo de hoje. Eu tenho parado aqui um pouco, gente, porque eu estou fazendo a permissão das pessoas aqui na sala, tá? Então, para a gente iniciar logo, eu quero deixar aqui um rastro de poesia, que eu acho que nada mais importante para alimentar a alma, né? Então, eu vou me apropriar aqui da Cora Coralina, que eu amo, para dizer que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, a gente fecha esse ano com a certeza que em 2022 nós teremos decisões melhores para a gente ter um Brasil melhor, para a gente ter uma condição melhor de vida, para a gente ter políticas públicas de esporte e de lazer, para que a gente, de fato, tenha a possibilidade, né, de que os nossos direitos, eles se, de fato, concretizem, né, e principalmente o direito do lazer.
Então, vamos aí esperançar, né? Bem numa perspectiva freiriana, vamos esperançar, porque 2022, com certeza, a gente vai ter decisões melhores, né? Então, obrigada a vocês, viu? Obrigada, Ronaldo, obrigada, Gino. O Oricolé fica muito feliz com o aceite de vocês para esse bate-papo gostoso. Está com você, Lu. Obrigada, Marcília. Boa noite, gente, para quem entrou agora, para quem ainda não cumprimentei. Marcília, depois dessa fala sua, é até difícil continuar, né? Mas desistir jamais, e eu acho que é uma fala importantíssima, porque o tema de hoje é a história, né? E eu acho que esse resgate da história, entender o que aconteceu no passado, é uma das coisas que está faltando hoje no Brasil, para que a gente não repita erros que já aconteceram, né? Então, olhar para esses lugares de antigamente é muito importante, e eu acho muito simbólico também a gente encerrar o ano olhando para trás, sabe? E como a Marcília disse, a gente está no nosso segundo ciclo do Orico Online, o nosso último encontro do ano, e com prazer aí de ter Ronaldo e Gino, né, apresentando os trabalhos. E o tema de hoje é a moralização dos esportes e dos divertimentos nas cidades de Belo Horizonte e Diamantina na primeira metade do século XX. O Ronaldo, acho que como estamos quase todos em casa, né, todo mundo se conhece, mas falar um pouquinho do Ronaldo, ele possui graduação em turismo pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, mestrado e doutorado em estudos do lazer pela UFMG, é membro pesquisador do Oricolé e do ISLA, História do Lazer. Atualmente, ele é professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Paraná e consultor de projetos na empresa Lab Turismo. O Georgino, mais conhecido como Gino, né? Possui graduação em Educação Física pela Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor na Universidade Estadual de Montes Claros, é especialista em psicopedagogia, mestre e doutor em estudos do lazer pela UFMG, tem experiência nas áreas de educação, educação física, lazer e estudos do futebol. É membro do grupo de estudos sobre futebol e torcidas, GFUT, da UFMG, do Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão do Lazer, Ludens, na Unimontes, e é membro do Observatório do Futebol e do Torcer, da Unimontes. Antes de passar a palavra para o Ronaldo, eu queria fazer uns combinados para que a gente possa começar aí a nossa noite. A gente vai ter em torno de 30 minutos de fala para o Ronaldo e para o Gino, começando com o Ronaldo. Após a fala do Gino, que é o último, a gente vai abrir o espaço para debate, e aí antes dele terminar a fala, eu vou abrir a lista de inscritos no chat, para que a gente possa se inscrever e organizar aí esse bate-papo, tá? Durante as falas, eu vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados, para que a gente possa ter um som aí mais limpo, mais tranquilo. E durante as falas do Ronaldo e do Gino, se vocês quiserem trazer contribuições, começar um debate no chat, fica à vontade, que depois eu posso trazer aí para o Ronaldo e para o Gino discutirem e abrir a fala para vocês. Então, Ronaldo, é com você. Muito obrigada pela presença. Marcília, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero que seja uma noite inspiradora aí para todos nós. Obrigado, Luísa. Obrigado, Marcília. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aqui, né, contribuindo um pouquinho com o Orico Online. Boa noite a todas, né, todos, todes. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei com vocês, só a fim de ilustração. Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Me confirma aí se foi, porque a partir de agora eu já não consigo ver mais a tela. Para mim parece só a apresentação. Certinho, Ronaldo. Perfeito, então, vamos lá. Então, né, para começarmos aí, eu gostaria de esclarecer um pouquinho a respeito desse trabalho e essa temática. Esse título aí, né, Santificado seja o vosso tempo livre, a influência do catolicismo nas práticas de divertimento em Diamantina, né, entre os anos de 1903 e 1930,
ele é fruto da minha tese de doutorado, da minha pesquisa. Entretanto, né, ao final da tese, né, defendi ela em janeiro desse ano, e aí eu continuei, né, desenvolvendo as pesquisas. Então, os resultados, né, trazidos aqui, eles vão um pouquinho além, né, do que está disponível lá na tese, mas eu achei, né, que seria interessante trazer, né, novas perspectivas, outras temáticas, que não somente aquelas que estão disponíveis lá no trabalho. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, a respeito desses divertimentos, né, dessas práticas de divertimento no município de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Para a gente começar, né, só falando um pouquinho aí a respeito, né, do contexto mais geral do trabalho, eu vou falar a respeito da introdução, né, que é a parte inicial, onde eu abordo, né, de onde viemos e para onde vamos, né? O que eu trago com essa perspectiva aí? Os caminhos, né, que me fizeram chegar até essa temática de trabalho, né? Diamantina, para mim, é um objeto de estudo, né, que eu venho estudando ele aí ao longo de vários anos. Desde a época da graduação, né, eu tenho estudado Diamantina, a partir de diversas perspectivas diferentes, desde a época, né, da conclusão de curso, né, da graduação, passei para o mestrado, né, continuei no doutorado, e aí o caminho que me trouxe aqui foi exatamente essa percepção de lacunas de trabalhos, né, que nos permitissem maiores compreensões acerca dessa temática. Porque eu venho estudar o turismo, a perspectiva dos usos de festas religiosas, enfim. E aí, né, percebendo essa lacuna, né, foi o que me trouxe a estudar um pouquinho mais sobre essas práticas de divertimento aí em Diamantina. Os objetivos, né, que primeiramente é o de identificar as principais atividades de lazer desenvolvidas na cidade, dentro desse período estudado, né, 1903 e 1930. Então, foram identificadas ali quais eram as principais atividades, né, ou pelo menos as que mais se destacavam ali nos documentos pesquisados. Em seguida, né, foi o de discutir sobre os possíveis controles eclesiásticos frente às práticas de lazer, ou seja, né, se existia algum controle, né, se é possível que houvessem controles por parte da Igreja Católica, em especial, né, nas práticas de lazer, e a partir disso, né, buscamos discutir acerca da influência por parte da Igreja Católica frente às práticas de divertimento na cidade de Diamantina nas primeiras décadas do século XX, a partir dos discursos presentes nos jornais da época. Ou seja, né, primeiramente identificamos aí as principais práticas de lazer, né, posteriormente a isso, tentamos identificar, né, esses possíveis controles ou tentativas de controle frente a essas práticas de lazer, e a partir, né, disso aí, fomos discutir, né, se houve influência, quais foram as influências da Igreja Católica, né, frente a essas manifestações. Trazendo um pouquinho a respeito do contexto, né, em que a pesquisa foi realizada, ela está aí no século XX, né, o início do século XX, entre 1903 e 1930. É um período que compreende, né, um pedaço ali, o final, né, da metade para frente da Primeira República, né, um contexto importante para o cenário histórico nacional. Ele pega também um pedaço aí da Belle Époque, né, que também traz um contexto de grandes transformações aí, e fundamentalmente esse período escolhido, ele vem em detrimento, né, de uma figura católica de Diamantina, que é o Bispo Dom Joaquim. Né, o Bispo Dom Joaquim, ele chega em Diamantina no ano de 1903 e permanece até o ano de 1930. Né, um pouquinho mais para frente a gente vai ver, né, a influência que esse bispo teve na cidade, né, e a partir daí a gente vai compreender um pouquinho melhor, né, do porquê também que ele foi esse balizador na escolha desse período para que fosse estudado. De onde, para quem se fala, a gente traz o contexto, né, dos documentos pesquisados, né, foram pesquisados aí os memorialistas, foram 9 livros de autores, né, variados, todos eles, né, narrando histórias fictícias ou, né, baseadas em fatos reais aí, na cidade de Diamantina, dentro desse período, né, nas primeiras décadas do século XX.
Foram pesquisados também os jornais que estiveram em circulação na cidade. Foram 10 jornais pesquisados. Desses 10 jornais, né, totalizaram aí 6.491 páginas. Né? Então, foi feita a leitura de todo esse material, identificado aí, né, os trechos de interesse para a pesquisa. Posteriormente a isso, a identificação, né, no momento da leitura em que foram identificados esses trechos foram transcritos. E, ao final, foram todos colocados em categorias. Essas categorias, né, foram divididas fundamentalmente a partir dos divertimentos. Né, identificado quais eram as principais práticas de diversão na cidade, né, eles foram categorizados de acordo com cada um, né, cinema, carnaval, enfim, diversos outros, e a partir de cada categoria, né, essas categorias foram analisadas em separados aí, tentando identificar aí quais características, quais perspectivas que foram trazidas aí para esse contexto. Falando um pouquinho mais, né, sobre o objeto em questão, né, a gente tem a perspectiva aí em Diamantina, né, que é a questão dos diamantes, né, os diamantes fazem parte, né, fundamental da história da cidade, né, tanto que dá origem ao nome. Então, Diamantina aí, ela tem a sua origem mineradora, né, quando ela começa a se desenvolver ainda mais, né, a partir da descoberta das jazidas de diamantes, né, na cidade. Então, ela foi se desenvolvendo a partir do garimpo, né? E esse garimpo foi, por muitos anos, né, a principal fonte econômica da cidade. Só que, em dado momento, né, esses diamantes, né, houve a crise, né, a chamada crise dos diamantes. Foi quando, numa época em que descobriram outras jazidas de diamantes, né, na África do Sul, e também as minas da cidade foram se esgotando. Isso fez com que a cidade tivesse que buscar outras alternativas, em especial alternativas econômicas, né, para suprir essas dificuldades que foram surgindo aí ao longo dos anos. E essa crise dos diamantes, né, ela contribuiu para que fosse desenvolvendo ainda mais um comércio, e não somente essa perspectiva do comércio, né, porque com os diamantes o comércio já foi desenvolvendo, mas a partir da crise ela começou a desenvolver também a indústria local, em especial a indústria têxtil, né, foi uma das que mais se destacaram ali na região, com 3 fábricas de 3 fábricas têxteis, né? Então, isso contribuiu ali para essa perspectiva toda que a gente, né, identificou aí ao longo do trabalho. A perspectiva social também, né, ela foi levada em consideração. Esse contexto dos anos de 1903 a 1930 é uma época em que as pessoas começaram a valorizar muito a vida pública, né? Isso começa a se destacar muito nesse cenário de Belle Époque, né? E aí as pessoas começaram a sair mais para as ruas, começaram a ter uma vida mais noturna, começaram a, né, se encontrar mais fora de sua residência. Principalmente com o advento da luz elétrica, né, isso contribuiu ainda mais para os divertimentos noturnos, para que as pessoas pudessem sair de casa, e também, né, uma sociedade em que era característica ali um certo anseio pela modernização. Isso aí traz para a gente uma certa dualidade, porque ao passo que existiam aqueles, né, que possuíam esse anseio pela modernidade, pela modernização das coisas, existiam também aqueles que por outro lado, né, queriam frear um pouco essa modernização, porque viam problemáticas em tudo isso, né? Não somente na modernização das coisas, mas também na modernização dos costumes, dos lazeres, enfim. Né? A gente percebe aí uma dualidade entre aqueles que gostam, né, e que buscam incentivar essa modernização, mas a gente percebe também aqueles que, por outro lado, né, são um pouco mais conservadores. Mas isso também não é uma perspectiva dual, né? Um de um lado e outro de outro, né? Isso perpassa, né, por uma linha muito tênue, em que ora, né, se pensa de uma forma, ora se pensa de outra, variando aí de acordo com a temática. Então, né, busca-se a modernização em determinados aspectos, mas é conservador em outros, né? Então, a gente tem toda essa perspectiva aí. A perspectiva religiosa também, né, fundamental aqui para esse trabalho, né? A religião em Diamantina, ela acompanha a cidade desde a sua gênese. Falar em Diamantina, né, desde sua origem, né,
entender a proximidade que o catolicismo, né, institucional teve desde o seu surgimento, basicamente, né? A religião acompanha aí todo o processo da cidade. Ao longo dos anos, né, por muito tempo, Diamantina ficou ali com a chamada religiosidade leiga, né? Essa religiosidade leiga ela é muito comum aqui, principalmente no estado de Minas Gerais, em especial Diamantina, né? Houve um período em que o catolicismo institucional esteve proibido de ficar ali, né, no território, visando o controle do tráfico de diamantes, né, o contrabando de diamantes, quer dizer, e aí a coroa proibiu a presença institucional da Igreja Católica, e isso fez com que surgissem diversas irmandades, ordens terceiras, confrarias. O que seriam nessas irmandades, ordens terceiras, confrarias? Nada mais é do que um grupo, né, de pessoas que se organiza, e aí, a partir dessa organização, eles fundam a sua irmandade, né, a sua instituição, e a partir disso, né, eles constroem templos. Por isso que a gente vê em muitas cidades históricas coloniais várias igrejas, né, às vezes umas muito próximas da outra, né? Diamantina, dessa forma, possui muitas igrejas, dada essa característica dessa religiosidade leiga, em que os grupos se uniam, né, e construíam seus templos ali, fundando a sua irmandade. Essas irmandades, via de regra, ela existia, né, segregações quase sempre sociais, né? Existia a Irmandade Nossa Senhora dos Negros, a Irmandade Nossa Senhora do Amparo dos Pardos, né? Enfim, existia uma certa distinção de classes aí, mas pertencer a uma irmandade era, de certa forma, uma forma de distinção social, né? Em que, por exemplo, o negro que participava da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, ele tinha um certo destaque social, pelo menos ali dentro do seu grupo. Inclusive, nas festas religiosas, na festa do Rosário, por exemplo, né, a pessoa que era eleita o festeiro, eleita a rainha ali daquele momento, né, ele ganhava um destaque social, assim como diversas outras festividades que também eram organizadas por essas instituições. Então, quanto mais pomposas eram as suas festas, quanto maior o templo, com maiores adornos eram, né, maior o destaque essa irmandade, né, digamos assim, conseguia frente a todos esses. Eu vou sempre estar chamando de irmandade aqui, mas, na verdade, né, irmandade é somente uma característica dessas ordens terceiras, né, mas ela sintetiza todas sintetiza, de certa forma, todo esse grupo aí que forma, né, essa religiosidade da cidade. Tendo em vista toda essa característica, né, de certa forma, leiga, né, leiga porque não está diretamente relacionada a essa perspectiva do catolicismo, que surgiu fundamentalmente a reforma eclesiástica. A reforma eclesiástica ela começa ali por Dom Viçoso, né, em toda Minas Gerais, a fim de romanizar, né, a religião nas Minas Gerais. Então, fazer com que os ritos acontecessem da forma com que a igreja institucional estipulava. Porque o que acontecia? Né, existia esse sincretismo muito grande, em especial nas manifestações religiosas da cidade. Então, a festa do Divino, por exemplo, né, tinha ali essa característica bem religiosa, mas por trás de toda essa festividade tinham atividades, né, digamos que profanas, que iam ao desencontro das características, né, que se buscava ali a Igreja Católica naquele momento. Tocava-se músicas seculares, né, dentro da igreja, músicas que não eram sacras, enfim, uma série de características. E a partir dessa reforma eclesiástica é que Dom Joaquim é mandado para, né, Diamantina. Dom João era um bispo, né, que já estava lá há alguns anos, mas ele já estava numa idade bastante avançada, então ele surge ali na cidade como um bispo coadjutor, né, auxiliando o Dom João, mas, né, de certa forma, Dom João já tão fraco na sua idade, né, nas suas forças, ele meio que assume, né, o controle ali da religião local, e aí ele começa a tomar diversas ações visando aí esse controle religioso, né, de toda a arquidiocese ali da cidade de Diamantina. Então, uma das primeiras ações de Dom Joaquim é a criação do primeiro sínodo da diocese, né? Esse sínodo
ele foi uma reunião de diversos padres em que eles reuniram, buscando traçar metas e objetivos, ações, para controlar, né, de certa forma, regulamentar a religião da cidade, tanto que, né, surgiram ali índices em que era proibido, por exemplo, a presença dos catopês, dos caboclinhos nas festividades, a proibição de tocar música que não seja música sacra dentro dos templos religiosos, durante as festividades, enfim, diversas ações foram elencadas aí nesse documento a fim de, né, buscar essa característica toda. E aí a gente vai falar um pouco também da religiosidade, né? Porque Diamantina, como eu estava dizendo, né, ela teve a sua religião permeando ali todos os fazeres em todos os momentos, né? Pelo menos até o momento em que essa pesquisa se finda, né, o ano de 1930, desde a sua gênese, foi identificada essa religião permeando basicamente todos os momentos, né? A população da cidade era fundamentalmente de católicos, né? Então, grande parte, né, professavam da fé católica e eles possuíam uma forte ligação com a igreja. Então, a igreja ela esteve o tempo todo ali exercendo uma significativa influência em todas as perspectivas, em todas as características, no cotidiano mesmo geral da cidade. E aí, trazendo um pouco agora, né, para os resultados da pesquisa, é que a gente vai falar aí um pouquinho sobre essa Diamantina divertida. Sobre essa Diamantina divertida, né, sobre esses divertimentos da cidade de Diamantina, era recorrente a reclamação de falta de lazer na cidade. Era muito comum identificar passagens, tanto dos memorialistas quanto nos jornais, essa reclamação, né, pela pouca infraestrutura, ou pelas poucas opções de lazer, enfim. Entretanto, fazendo um comparativo, né, de Diamantina com as demais cidades da época, né, pelo menos fazendo referência, inclusive, né, a cidades mais ou menos que ocupavam o mesmo patamar ali, em termos de população, em termos de desenvolvimento econômico, né, Diamantina ela não ficava para trás, às vezes até se destacava de certa forma, né, possuíam diversos espetáculos e coisas afins, né, que talvez, às vezes, se equiparava até as próprias capitais, enfim, né? Era recorrente a reclamação da falta de lazer, mas comparado com um contexto mais global, né, a gente percebe que não existia, na verdade, não era tanta falta assim, talvez, né, existia uma maior segmentação nos lazeres do que propriamente a ausência de possibilidades de divertimento ali na cidade. Né? Então, a gente tem aí diversas formas de entretenimento, né, circo, teatro, os circos de cavalinhos, as touradas, enfim, né, eram muito comuns, os jantares, né, os bailes, eram muito comuns aí na cidade. Os divertimentos, né, eles, vias de regra, estavam atrelados à cultura local, ou seja, né, traziam características culturais mesmo, né, a partir das tradições, né, das características regionais, enfim, né, a gente vai ver um pouquinho melhor a respeito de toda essa perspectiva. Então, para a pesquisa foram elencados, né, alguns divertimentos, né, e esses divertimentos foram aprofundados um pouco mais para que pudéssemos compreender um pouquinho melhor aí sobre toda essa perspectiva. E a primeira delas, né, é a que a gente chama de ler para se entreter, que diz respeito à perspectiva da leitura. Né? Então, a leitura ela é muito presente, né, nesse cotidiano, nesse contexto dessa época, em especial, né, a leitura dos folhetins. Né? Esses folhetins eram muito presentes nos jornais da época, né? E essas histórias contadas ali, nesses folhetins, eles traziam relatos variados da vida, né? E eles tinham também diversos autores da cidade. O Ciro Arno, por exemplo, era um dos principais autores de folhetins. Então, os jornais, né, via de regra, na última página, ou na primeira, isso variava também um pouquinho, eles traziam, né, trechos, né, como se fossem capítulos de histórias. E a cada novo número, esses jornais, via de regra, eram semanais, né, e a cada novo número ia trazendo a continuidade da história, né, e assim as pessoas poderiam ir acompanhando. Tanto que diversos livros foram publicados em formato de folhetim, ou então, né, folhetins foram transformados em livros posteriormente.
Também, né, assim, se falando dos livros aí, os livros eram muito presentes também, né, aí na cidade, em especial os romances, né, os romances, eles eram um gênero comum, eram os mais, né, identificados aí ao longo do contexto da cidade. Os livros, os romances eram muito presentes, eles eram vendidos, né, tanto em lojas quanto em livrarias, então é comum também você identificar anúncios, né, nos jornais de lojas que vendem livros, ou até mesmo de livrarias. Existiam clubes literários também na cidade, né, foi possível identificar pelo menos 3 clubes literários, que, assim, imagino que sejam até mais, outros tantos, né, que surgiram ali naquela época, mas, né, os 3 que a gente tem certeza mesmo são pelo menos 3, né, clubes de literatura. As bibliotecas também eram muito comuns na cidade, né? Existiam diversas bibliotecas em Diamantina. Essas bibliotecas, né, ofertavam aí uma certa variedade de gêneros e até de idiomas, né? Era comum identificar títulos de outros idiomas, em especial o inglês e o francês, eram os mais comuns aí. E essas bibliotecas eram fundadas por diversas instituições, né, instituições privadas, até o próprio seminário tinha sua biblioteca, a igreja, né, mantinha também outras, né, mas fundamentalmente aí com livros religiosos. E a partir dessa característica aí, né, da literatura, né, a igreja, de certa forma, ela tinha uma visão da educação por meio da literatura, ou seja, as pessoas deveriam ler somente textos que fossem, de certa forma, educativos. Ou seja, a leitura ela não poderia ser a partir de uma perspectiva lúdica, né? Era necessário com que se buscasse a educação por meio da leitura. E para a Igreja Católica, fundamentalmente, né, essa educação deveria ser uma educação pautada nos princípios e nos preceitos religiosos. Então, é muito comum a gente identificar aí nas fontes diversas críticas, né, às formas de leitura. Inclusive, né, diversos jornais, em especial os religiosos, que eram fundamentalmente 2, a Estrela Polar e o Pão de Santo Antônio, era muito comum que se criticasse os pais, por exemplo, que deixassem as suas filhas, né, fazerem leituras que não fossem, né, ditas religiosas. Inclusive, eles atrelavam, né, a loucura, né, diversos males para as pessoas a essas más leituras. Tanto que, nessa época, né, os romances eram proibidos, né, não podia ler romances, porque isso fazia com que as mulheres, em especial, né, as mulheres eram muito citadas a partir dessa perspectiva do romance, porque faziam com que elas quisessem viver uma vida de histórias e não a vida real. Então, fazia com que as mulheres, por exemplo, não se casassem com aqueles pretendentes mais indicados e buscassem essas paixões avassaladoras. Então, essas críticas giravam muito em torno disso, com a justificativa de que esses romances faziam com que as meninas, as mulheres em especial, né, deixassem de educar os seus filhos, deixassem de acompanhar os maridos, porque se viam, de certa forma, influenciada pelo enredo ali que é contado na história do romance. Tanto é que existia indicações de livros por parte da Igreja Católica, né? Existia no jornal Estrela Polar, por exemplo, era muito comum identificar ali trechos em que eram citados livros indicados ou então, né, livros que eram proibidos. Então, existia em Diamantina esse índex, né, de livros proibidos e de livros permitidos, né? Os permitidos, via de regra, eram aqueles que contavam histórias de santo ou contavam alguma coisa a respeito de uma característica religiosa. Já os proibidos eram quase sempre os romances ou então qualquer outro que fosse para uma vertente um pouco diferente dessa moral cristã. Outra perspectiva que a gente traz aí, né, é o Eu Ganho Esse Jogo, Se Deus Quiser, que traz para a gente essa perspectiva dos jogos. Os jogos como divertimento, né, eles acontecem em vias de regra nas reuniões, né, reuniões familiares, reuniões de amigos,
reuniões dentro de casa, né? Era um momento ali de distração, em que as pessoas podiam, né, disputar aí entre famílias e amigos, né? Eles faziam recepções com jantares e outros jogos, enfim, né? O jogo estava permeando ali sempre as reuniões, né, dentro de casa, e sempre acontecia ali. Também existiam aqueles jogos que visavam, né, os ganhos monetários. Existiam em Diamantina as casas de tavolagem, que eram essas casas de jogos, casas de apostas, enfim. Essas casas, elas eram quase sempre criticadas, né, dando a partir de sua característica de desordem causada pelos jogadores, né? Então eles atrelavam muito a vagabundagem, a vadiagem, né? Essas pessoas que frequentavam essas casas, mas também a gente tem aí a perspectiva dos jogos religiosos. As quermesses, por exemplo, né, sempre tinham ali alguns jogos por meio de que eram objetivando aí a arrecadação de fundos, enfim, né, atrair um pouco mais de pessoas para esses momentos religiosos e também, de alguma forma, atrair, né, conseguir, né, angariar fundos para a instituição católica em especial. E aí a gente tem, né, os jogos como um divertimento familiar, que iam desde as crianças até os mais adultos, como a gente viu, né, muito comum nas reuniões, né, nas casas, terem esses momentos de jogos. A gente percebe também, né, esses jogos, por outro lado, muito atrelado à perspectiva da vagabundagem. Então, assim, a gente tem aqui duas perspectivas. O jogo que, entre aspas, né, era lícito, e aquele jogo que era ilícito. Entretanto, né, muitas vezes esses jogos eram os mesmos que aconteciam nas casas de família, eram os mesmos que aconteciam, né, nessas casas de tavolagem. Entretanto, para a Igreja Católica não importava, né, se era feito em família ou se era feito nas casas de tavolagem. Não se podia jogar. Né, os jogos eram severamente criticados, aliados à vagabundagem, a motivos de brigas e discussões, enfim. Entretanto, a gente tem esses jogos permitidos, que eram esses jogos que acontecem nos momentos da quermesse. Então, a partir dessa perspectiva dos jogos, a gente tem aí uma certa dualidade, em que a igreja é enfática, é muito enfática, né, nas suas críticas com relação aos jogos, mas, de certa forma, quando acontece, né, ali nas quermesses, por exemplo, ela meio que fecha os olhos, porque o bingo, por exemplo, né, o bingo acontecia nas quermesses, mas eles eram criticados quando aconteciam nas reuniões familiares. Então, né, o motivo ali, se não fosse religioso, ele não poderia acontecer, porque, inclusive, ele era motivo de grandes males, né, para a família ali, num contexto mais geral. A gente tem também, né, a perspectiva do foliar só depois de jejuar, que é o carnaval, né, o carnaval da cidade. Diamantina, ela tinha um carnaval de rua, em que aconteciam ali os coretos, né, esses coretos eram lugares que eram ornamentados, né, para que as pessoas pudessem ir aproveitar esses momentos de diversão. O carnaval, né, ele movimentava a economia da cidade, né, a partir da venda de indumentárias, fantasias, material para confecção, enfim, né, o carnaval ganha uma nova dinâmica com a luz elétrica, ou seja, né, as festividades podem ficar até um pouco mais tarde. E aí a gente percebe também uma certa permissividade no período de carnaval. O que as pessoas não podiam fazer, né, ou se coibiam de fazer durante o ano comum, já no período de carnaval eles tinham aí uma maior permissividade no desenvolvimento das suas atividades. Dentro do carnaval a gente tinha um jogo, né, o jogo de intrudo, que era um jogo com limões de cera, né, eles enchiam esses limões e saíam tacando nas pessoas, molhando todo mundo que estivesse na rua. Às vezes nem sempre era água que tinha dentro desses limões, né, às vezes líquidos fétidos, né, urina, enfim, excrementos. Esse jogo, né, ele era muito atrelado a uma perspectiva de violência mesmo, né? Era um jogo um tanto quanto violento. Existiam também os bailes. Esses bailes eram divididos entre os bailes públicos e os bailes privados. Os bailes públicos, né, ele era frequentado, via de regra, por uma camada mais popular, né, mais popular da sociedade. Já os bailes privados, né, era para uma camada social, né, que tinha um poder aquisitivo de pagar pelos ingressos. E aí a gente tem, né, essa perspectiva de aproveitar, né, antes da quaresma, porque
você vai ali, né, aproveitar, cometer os seus excessos para depois ficar 40 dias, né, guardando o seu corpo, jejuando, né, buscando a Deus. Então, era uma certa forma de você aproveitar o momento antes de um período, né, um tanto quanto fechado ali para uma perspectiva mais religiosa. E a quaresma, esse momento da quaresma, ele era sempre enfatizado, ele era muito, né, colocado para os fiéis. A gente tem aí essa perspectiva, né, de extravagâncias e os excessos, né, que aconteciam na época, mas, curiosamente, a igreja ela pouco interferia ou pouco fazia críticas, né, na perspectiva do carnaval. O carnaval ele era muito pouco criticado frente aos diversos divertimentos que a gente identificou. Talvez o carnaval fosse o menos, né, criticado aí, né? Não se identifica claramente por quais eram os motivos, mas talvez essa perspectiva aí da quaresma, né, tenha uma certa influência aí, mas assim, né, a gente não pode afirmar isso com tanta certeza ainda. A gente tem outra perspectiva, né, que são os bailes, né, que é dançar e cantar para se alegrar. A música, na verdade, né? A música em Diamantina, ela é muito, né, muito característica desde sempre também, tanto que hoje em dia, né, o turismo da cidade, Diamantina é conhecida como, né, a partir da sua perspectiva bem musical, né? Então as músicas sacras, né, eram muito comuns na cidade, a partir dessa romanização da Igreja Católica, né? Muitas bandas tiveram que deixar, né? Surgiram muitas bandas para que pudessem suprir essa demanda de tocar músicas sacras. Então, também isso contribuiu para que surgissem bandas de música na cidade. A banda de música da Polícia Militar ganhava grandes destaques, né? Tanto que tinha a música no parque, onde eles tocavam, né, músicas aí nos parques das cidades. As serestas pelas ruas eram muito comuns, né? Era muito comum de acontecer. Os bailes, né, eles ocorriam aí em diversos ambientes na cidade. Esses bailes, de certa forma, conferiam um certo status para quem os promoviam, né? Era uma possibilidade aí para os jovens de namoros ou de conhecer bons pretendentes. Era necessário saber dançar aí para os bailes, era um código ali de que você deveria saber dançar para poder se destacar ali naquele momento, né? E aí a gente tem ritmos que são bem característicos. São os ritmos de origem europeia, que são as valsas, as polcas, as mazurcas, e por outro lado a gente tem o machixe, né? E aí trazendo para essa perspectiva um pouco mais, né, dos ritmos, os ritmos mais, esses ritmos, né, mais de origem europeia, eles eram muito frequentes nos bailes, né, de certa forma de classe um pouco mais alta. Já os bailes mais populares, né, a gente tinha aí o machixe, por exemplo, né, e a gente vê um forte controle dessa perspectiva. Então, por parte da Igreja Católica, a gente tem essa valorização da música profana, essa crítica muito forte à música profana, né, a valorização da música religiosa. Nós temos uma crítica muito grande com relação à aproximação dos corpos, e aí o machixe entra nessa perspectiva de uma crítica muito forte, porque ele, né, de certa forma, impunha ali o seu método de dançar a partir dessa aproximação desses corpos. Então, isso era muito mal visto, né, por parte da Igreja Católica ali. E aí a gente tem a predileção, a crítica dada à predileção pelos bailes aos momentos religiosos. Em diversas vezes a gente vê crítica por parte da Igreja Católica de pessoas, trechos dizendo, né, que as pessoas, por exemplo, preferiam ir aos bailes do que ir às missas. Então, a gente tem essa forte crítica aí dessa predileção, né, das pessoas pelos bailes e não pelos momentos religiosos. E aí a gente vê essas críticas também, né, aos bailes, em especial, né, aos que ocorriam com música, né, machixe, a perspectiva do namoro, da forma como que acontecia o namoro, as músicas, né, a perspectiva das músicas que não eram sagradas nos momentos religiosos, enfim, a gente tem toda essa característica aí. A gente tem, né, caminhando para o final aí, a perspectiva do teatro, né? O teatro em Diamantina, a gente tem os teatros amadores, né, que ele vem aí de uma tradição mais doméstica. Era muito comum, né, nas casas se reunirem pessoas, né, nas casas ali de familiares, e aí os filhos, né, ou um grupo apresentarem espetáculos para aqueles convidados. Os grupos escolares também, né, era muito comum ter teatros aí desses grupos escolares. A criação das companhias amadoras também era muito comum,
né? Tanto que em Diamantina houve, em dado momento, né, um incentivo à criação de companhias amadoras de teatro, né? Esses espetáculos também aconteciam, né, como espetáculos beneficentes, como forma de angariar fundos, né, para a igreja. A gente tem aí os teatros itinerantes, né, que eram oriundos de diversos outros lugares. Eles apresentavam dramas, comédias, melodramas, enfim, uma variedade de gêneros aí. E aí a gente tem uma crítica muito forte, né, à perspectiva dos teatros, né, a partir dessas músicas profanas que eram tocadas ali nesses espetáculos, né, a partir da escolha também das cenas em que eram, por exemplo, um dado momento foi representado um padre, né, e esse padre fazia parte de uma comédia, né, e foi representado ali de forma não muito, né, conveniente aos olhos da igreja. Então, haviam muitas críticas a essas perspectivas, né? Então, a igreja o tempo todo também tentou controlar aí essa perspectiva teatral. Trazendo aí, né, por fim, a perspectiva das projeções modernas e civilizatórias, né? A gente tem os cinematógrafos, né, que eram os primórdios ali do cinema, ocorriam exibições esporádicas. Posteriormente, surgem 2 cinemas em Diamantina, né? O Cinema Paté, que foi inaugurado ali em 1909, ele tinha um jardim ali, né, eles passavam diversos filmes, enfim. E nós temos o Cinema Ideal, que foi inaugurado um pouco depois, em 1912, e aí a gente tem que o Cinema Paté passava filmes que agradam e o Cinema Ideal passavam filmes que desagradam, né? E a igreja também, assim como nos livros, né, buscava a instrução por meio dos filmes, então os filmes deveriam ser sempre por fins educativos, né? A gente tem aí a censura a esses filmes, tanto que foi criada uma liga antipornográfica. Porque, por exemplo, os filmes que passavam no Cinema Paté, via de regra, eram aqueles filmes que agradavam a igreja. Eram filmes mais tradicionais, demonstravam vidas de santos, filmes mais comuns, digamos assim. Já o Cinema Ideal, ele passava os filmes chamados para a época filmes pornográficos, mas eram filmes que existiam ali cenas de romance, beijo na boca, assim, né? Beijo na boca nem da forma com que a gente pode imaginar atualmente, mas assim, aproximação de corpos, enfim, né? Filmes mais característicos aí nessa perspectiva. Então a igreja teve o tempo todo aí tentando controlar também, né, os filmes que eram passados aí ao longo, né, dos anos nos cinemas. E aí, por fim, né, a gente considerando aqui, chegando para as considerações finais, a gente percebe, né, o tempo todo nessa tentativa de manter a cidade com status de civilizada, os divertimentos que, por algum motivo, né, saíssem daquele ideal de civilização, eram duramente criticados, em especial pela Igreja Católica, né, o desenvolvimento tecnológico, por muitos, eram vistos como algo positivo, mas por parte dos mais conservadores era visto como algo que deveria ser controlado, porque isso era fruto, isso causava, de certa forma, essa desmoralização dos costumes, né? Os costumes, né, tinham essa característica muito de europeização, né, de imitar a vida na Europa. A gente tem aí uma multiplicidade de indivíduos em que alguns pensam de uma forma, outros pensam de outro, e isso, né, de certa forma causava, né, alguns conflitos. A gente tem as repressões às atividades escandalosas, né, como o machiste, por exemplo, como o intrudo, né, muitas vezes, né, indicados como atividades escandalosas, né? Entretanto, mesmo que a gente veja, né, toda essa característica, todos esses divertimentos que a gente percebe que foram elencados aí, eles continuaram a acontecer mesmo com essa tentativa de influência da igreja, essa tentativa de controle. Ou seja, a gente percebe que a igreja, ela sim influenciou, mas esteve muito longe de conseguir controlar da forma com que se objetivava o controle aí dessas características elencadas. Então, a igreja ela trouxe limitações dentro das possibilidades da igreja, mas aquilo que fugia, né, do seu alcance, ela, de certa forma, em alguns momentos até fechava os olhos. Então, a gente pode dizer que a igreja, né,
grande parte dos momentos, ela era muito conservadora nas suas palavras, mas era transigente na sua essência ao perceber, né, ao permitir, né, de certa forma, apesar das duras críticas, com que muitas coisas acontecessem, né, apesar de diversas tentativas de controle, de manutenção, de hábitos, né, e de diversas outras características aí. Acho que eu já, né, estourei um pouquinho do tempo, mas, enfim, é isso aí que eu tinha para trazer para a gente hoje. Tranquilo, Ronaldo, muito obrigada, super inspiradora aí a pesquisa. Vamos lá, Gino, tá por aí? Ei, Luísa, tudo bem? Me ouvem bem aí? Sim. Joia. Vamos lá, boa noite a todos, a todas, todes. Parabéns, Ronaldo, pela fala. Queria agradecer especialmente por esse momento, né? A Marcília já disse o quão especial é esses reencontros, assim, que essas oportunidades que esses eventos promovem. Então, reencontrar a Marcília e tantos outros queridos e queridas que estão por aí, queridos. Então, queria agradecer especialmente por isso, aí na pessoa do Helder, que me fez o convite, né, a Marcília, que está aí organizando todo o evento de hoje, a Luísa, que está na mediação. Não posso deixar de agradecer a Sara, né, que era para ela estar aqui conosco, e infelizmente ela não pôde, e aí vim aqui cumprir essa tarefa tão difícil de substituir a Sarinha, né? Mas o segundo Auricoline, então já vou ganhar aí a carteirinha de participação, né? E, bom, enfim, agradecer a presença de todos que estão por aqui, todas, né? E não vou nominar, porque são muitos que eu já vi que estão aí, não vou conseguir falar todo mundo. Bom, partindo da proposta do Auricoline, né, do tema, eu resolvi fazer um recorte mais fechado mesmo no que eu estou chamando de a moralização da diversão esportiva em Belo Horizonte na primeira metade do século XX. Eu até tinha anunciado para a Luísa que talvez eu falasse sobre cinema, mas depois que o texto ficou pronto, ficou impossível porque só essa questão do esporte já consumiu o texto assim, bastante em termos de tamanho, né? Então, a discussão sobre cinema fica para um outro momento. Bom, e aí já disse, né? Então eu fiz um texto, vou fazer a leitura agora com brevíssimos comentários, vou deixar mais para o debate depois, porque senão a gente não fica aí dentro do tempo proposto. Então, eu vou ficar mais na leitura. Óbvio que é difícil ficar só na leitura, num ou no outro momento eu vou estar fazendo algumas considerações, mas vou tentar ficar mais preso à leitura mesmo. Foi um texto, essas leituras são baseadas aí em pesquisas que eu tenho desenvolvido na última década, desde 2009 especialmente, né, no mestrado, 2008, 2009, e então são recortes tanto de um artigo que eu produzi, que foi publicado pela Licere, que fala sobre das festas e diversões, o advento do lazer na cidade de Belo Horizonte, e da dissertação de mestrado em especial, em que pese que tem aqui outros estudos, né, mas centralmente esses dois são a base do texto que eu vou passar a leitura agora. Em termos de estrutura, o texto está em dois blocos, vamos dizer assim, uma primeira metade do texto dando uma ambiência da cidade de Belo Horizonte ali nos primeiros anos do século XX, né, e as primeiras décadas do século XX, na verdade, e a segunda parte é a aproximação com o esporte e como o esporte se torna um elemento moralizador dessa pretensa cidade moderna que eu vou anunciar na primeira parte do texto. Né? Eu uso muito das fontes periódicas, enfim, se tornaram a base das minhas pesquisas, né? Os artigos de jornais e revistas, e acho que por dois motivos para esse texto, eles se constituem também, vocês vão perceber que eu vou em vários momentos fazer a leitura de notas de jornais. Eu gosto muito dessa estratégia, primeiro porque eu as tenho em abundância mesmo, assim, tenho um acervo de fontes periódicas muito grande, e segundo porque eu entendo que as fontes periódicas elas conseguem produzir uma percepção do espírito do tempo, ou daquele tempo, né, de maneira muito especial. Bom, então, vamos lá. Né? A moralização da diversão esportiva em Belo Horizonte na primeira metade do século XX. Fundada em 1897, a cidade de Belo Horizonte, originalmente denominada Cidade de Minas,
surge como parte de um projeto de modernidade que se pretendia para o estado de Minas Gerais. Opunha-se à antiga capital do estado, Ouro Preto, não somente na sua configuração geoespacial, mas também e fundamentalmente na inauguração de um novo espírito, de novos modos e espaços apropriados para práticas que estivessem em consonância com o ideário moderno, distante do perfil agrário e arcaico que vigorava até então. Conforme apontado por Anne Silveira, uma pesquisadora sobre a história de Belo Horizonte deveria ser a síntese de uma capital dos sonhos. No entendimento dessa autora, a construção da capital indicava a vitória do progresso, da razão e da inteligência. Uma grande cidade com grandes possibilidades, voltada para o futuro, o desenvolvimento, o moderno, o cosmopolita. Pelo menos isso era a pretensão que se tinha, né? Obviamente, este processo de formação da cidade e dos seus modos de vivê-la não se dá passivamente. Pelo contrário, é em um contexto de tensões e resistências que a pretensa cidade moderna vai se configurando. No relato da crônica de Zutti, um pseudônimo de um cronista, temos a expressão desse quadro conflituoso. Aqui eu vou abrir aspas para a crônica do Zutti. Tá? Dizem uns que Belo Horizonte vai bem, dizem outros que vai mal, e eu digo que não vai nem bem nem mal. Proclamam uns que ele voa com asas de condor, lamentam outros a sua morosidade de jabuti. Para mim, ele nem voa e nem vai a passos demasiado vagarosos. Uns dão-lhe o nome de cidade moderna e elegante, outros chamam-lhe de aldeia. Para mim, ele não é uma perfeita cidade moderna, mas também não é uma aldeia. Fico sempre no meio termo, porque Belo Horizonte está no meio termo. Ele tem, não há de negar, alguma coisa de urbs moderna, mas possui também muita coisa de cidade do interior. Isso é 1910, viu, gente? Não é 2021, não. Voltando aqui para o Zutti, tá? Se temos belas ruas e avenidas alinhadas rigorosamente, arborizadas, falta-nos, todavia, um bom calçamento e o pó anda sempre maculando o ar em ondas que apavoram. Possuímos excelentes instalações para água e esgoto, mas se a água é demasiado escassa, há fatalmente falta de higiene. Não nos falta uma boa instalação elétrica, mas a tal usina geradora do Rio das Pedras é uma vergonha. Temos um belo teatro, mas que é de companhias. Dispomos de um parque vasto e formoso que se presta ao esporte e outros gêneros de diversão, mas nenhum restaurante há ali onde se possa tomar um chopp no verão. Assim é tudo mais. E daqui a razão de pensarmos que Belo Horizonte não vai nem bem nem mal, de que ele não voa e nem vai a passos de jabuti, de que, finalmente, ele não é a urbs moderna, nem também a aldeia antiga, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Esse é o texto do, fecha aspas, esse é o texto da crônica do Zutti, publicada na revista Novo Horizonte em 1910. Está na página 6 esse texto. Seguindo aqui no texto, há uma inequívoca demonstração, na fala do cronista, do Zutti, de um duplo movimento ocorrido nos primeiros anos do século XX em Belo Horizonte. Por um lado, um claro intuito do estabelecimento de uma cidade que possibilitasse a experiência excitante e vertiginosa da modernidade. Por outro, porém, a ocupação da cidade dita moderna por sujeitos sociais distantes deste espírito, desse ethos moderno. Este embate reflete o choque entre tradição e modernidade, que naquele momento, na transição do século XIX para o século XX, fica tão bem demarcado no desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte. Para melhor compreender essa passagem de um tempo da tradição para o advento da modernidade, é preciso notar que a tradição não se contrapõe necessariamente à modernidade. Essa asserção permite ultrapassar mais facilmente a oposição sumária e artificial entre o bloco das sociedades tradicionais e o bloco igualmente maciço da modernidade. Assim, a tradição não é uma etapa de progressão, de uma progressão que desemboca na modernidade, num movimento linear e evolucionista, em que o passado nada mais é do que a preparação do presente, à luz do qual a história deva ser interpretada. Aliás, o passado não é também sinônimo de tradição. É de natureza complexa, dinâmica, diferenciada e variável a relação estabelecida entre tradição e modernidade, num movimento que comporta tanto as continuidades quanto as descontinuidades. É por esta razão que a ruptura e a permanência constituem, igualmente, dimensões conformadoras dos nossos objetos de estudo. E também porque a modernidade não exclui a tradição, que, por sua vez, pode conter aspectos anunciadores do moderno. É neste contexto que, então, práticas tradicionais e modernas coexistem, permitindo a formação de vivências singulares na cidade de Belo Horizonte. Desde seus primórdios, as elites belo-horizontinas
buscavam referenciar-se em hábitos e costumes das grandes metrópoles, notadamente a Belle Époque, né, Paris, que era a capital do mundo, e a própria capital do país, na época, o Rio de Janeiro, que irradiavam esse modelo de hábitos e costumes que deveriam ser copiados. Estas ofereciam os modelos de comportamento moderno que se imaginava e desejava para aquela capital. Mas, para a constituição de um centro cultural, era indispensável fazer com que a população saísse às ruas e ocupassem os diversos espaços de sociabilidade. Porém, muitas vezes os habitantes não se identificavam com as regras impostas pelo poder. Aqui eu me lembro muito do Nicolau Shevchenko, né? O Shevchenko tem uma passagem interessante que ele fala que naquele instante da modernidade, da vivência da modernidade, nos primeiros anos do século XX, nas primeiras décadas do século XX, o Shevchenko usa essa expressão, né? Para a rua, é lá que a ação está, é lá que as coisas acontecem, né? Então, há um movimento de colocar as pessoas na rua, a chamada sociabilidade pública, né? Que era incentivada naquele momento. Bom, Belo Horizonte, ainda que preservando aspectos singulares da sua Constituição, não fugiu à tentativa de instituição de atos que fossem condizentes com o padrão civilizatório da modernidade. E, nesse sentido, os usos do tempo de lazer, e aí lazer, vamos entender aqui, né, sem o anacronismo da palavra lazer naquele momento, né, que vocês que estudam aí a história do lazer sabem que é muito mais apropriado dizer diversão, divertimento, do que propriamente lazer, mas estou apenas fazendo essa consideração para que o uso da palavra lazer aqui no texto não fique descolado no sentido anacrônico. Então, nesse sentido, os usos do tempo de lazer eram distintivos de um status, bem como se tornavam indicativos de pertencimento. O Eric Hobsbawm, em A Era dos Impérios, aponta 3 critérios identificáveis de um status burguês, ou de pertencimento a essa classe. O primeiro seria de um estilo de vida e uma cultura de classe média. Um outro seria uma atividade ociosa e, especialmente, a nova invenção, o esporte. E aqui eu sublinho esse trecho, né? Que é basicamente a forma que eu vou me apropriar aqui nesse debate. Ou seja, esse segundo ponto que o Hobsbawm aponta, né, de critérios identificáveis de um Estado burguês, que seria uma atividade ociosa e, especialmente, a nova invenção, o esporte. Isso está dito por Hobsbawm. E, por último, segundo Hobsbawm, uma educação formal. Bom, dentre o rol de transformações que a inauguração da pretensa cidade moderna promovia, estava o surgimento de um espaço favorável à apropriação do esporte. Nas memórias do escritor mineiro Paulo Mendes Campos, abre aspas, a mudança da capital foi muito proveitosa quanto aos esportes, pois Ouro Preto não se harmonizava bem com outras práticas atléticas, além do truco, da cachaça e do violão. Fecha aspas. No entanto, é recorrente, aliás, o discurso que tece críticas à apatia da cidade modorrenta, que não sabe se divertir, bem como o discurso incitador da festa, da valorização de práticas de divertimento. Então, ao mesmo tempo que tinha esse discurso de criticar a falta de entusiasmo dos moradores da cidade, né, ou a apatia da cidade modorrenta, e aí me aproximo bastante da fala do Ronaldo, quando ele fala que também em Diamantina tinha essa crítica de que era uma cidade onde não havia divertimento, né? Em Belo Horizonte isso era muito comum, ali na primeira década especialmente, da formação da cidade. Então, esse discurso incitador da festa, da valorização das práticas de divertimento, ele era bastante presente. No jornal A Época, de 5 de novembro de 1905, é possível encontrar uma interessante crônica assinada por Lúcio dos Alpes, provavelmente um pseudônimo, tecendo críticas à tediosa capital mineira. A crônica, intitulada Cidade Morta, traz alguns apontamentos que eu destaco a seguir. Nesses dias pardos e pesadamente tristões de novembro, Belo Horizonte, pela atmosfera muda das ruas e largas avenidas, assemelha-se a uma cidade morta. Do céu alto parece desdobrar-se sobre ela um vasto manto de melancolia e de silêncio, identificando todas as coisas na mesma tristeza. Pelas ruas estendem-se as 2 alas fúnebres de árvores, farfalhando, agitadas pelo vento. E sempre o mesmo silêncio, o fatal silêncio acabrunhador, que nos pesa na alma tediosamente. E Belo Horizonte se encolhe na modorrenta calma burocrática, sem uma festa que nos anime e nos distenda os nervos entorpecidos. Pessimismo, tédio, dirão os que me lerem. Lá fora, a chuva tamborila na janela e uma impressão mortuária emana das largas avenidas silenciosas. Não à toa, Belo Horizonte vai ter a pecha, né, vai ser jocosamente chamada de Tediópolis ou de Puerópolis,
em função dessa apatia ou da falta de divertimento, né? Dessa forma, poder-se-ia dizer, aqui já fecha aspas para a crônica do Lúcio dos Alpes, né? E segue o texto. Desta forma, poder-se-ia dizer, pelas palavras do escritor mineiro Martins de Almeida, que, abre aspas, ao poder dispersivo da existência rural, com sua falta absoluta de densidade demográfica, a nossa capital opõe a sua grande força de expansão urbana. Fecha aspas. E mineiramente ele conclui, e vai espichando um largo raio civilizador até as zonas mais distanciadas do Estado mineiro. Então, Belo Horizonte surgia como essa esperança de promover a modernidade para os mineiros, né? Na construção do seu trabalho de doutoramento, Tarcísio Mauro Vago, nosso querido Tatá, aponta a relação original que deveria estabelecer-se entre a nova cidade e os velhos corpos que nela habitavam. Assim, ele descreve, abre aspas, como a própria cidade, o corpo que nela se movimentaria foi também um lugar para se implantar o ideário republicano. Praticar a cidade, transitar por ela, vivenciá-la corporalmente, isto é, provar a cidade com o corpo, isso era já uma forma de fazer o corpo se impregnar de racionalidade, da higiene, da asepsia, da civilidade desejada, uma forma mesmo de constituir o corpo pretendido para o cidadão republicano. Fecha aspas. E aí eu encerro aqui essa primeira parte, então, que fala mais dessa ambiência da formação da cidade de Belo Horizonte, né, nessa relação com a transição entre tradição e modernidade, e de que maneira, a partir de agora, então, os esportes surgem como uma possibilidade de divertimento, de ocupação do tempo fora do trabalho, que pudesse, de alguma forma, controlar e disciplinar os corpos dos sujeitos, né? Então, era o próprio esporte já uma espécie de prática moral, né, ou uma maneira adequada de ocupar o tempo. Então, seguindo no texto, assim, as diversões físico-esportivas se apresentam como parte fundamental da estratégia de uma educação moralizadora dos corpos, notadamente na vivência do tempo fora do trabalho. Exemplo disto é a ocorrência de uma nota intitulada O Ciclismo, em fevereiro de 1898, portanto, um ano apenas após a inauguração da cidade. E essa nota, embora apresente um tom bastante irônico sobre o novo hábito moderno de andar de bicicleta, e que era percebido também como uma forma de passatempo, aponta indícios importantes da percepção dos habitantes da cidade. Assim dizia a nota: só tem estes pouquíssimos inconvenientes. Primeiro, para se andar de bicicleta é preciso possuir uma. Para possuí-la, tem-se que comprá-la. Para comprá-la, é preciso ter-se uns 500 a 600 contos de réis. Para se dispor dessa quantia, há um monte de dificuldades quase sempre insuperáveis. Segundo, não se pode andar de bicicleta quando chove. Terceiro, idem, ou seja, não se pode andar de bicicleta quando há ventania. Quarto, idem, quando faz muito calor. Quinto, quando há muitas valetas pelas ruas, como aqui acontece. Total, não se pode andar de bicicleta quase nunca. Pelo contrário, pode-se cair dela a cada momento. Ainda há mais. Muitos indivíduos acham-se em absoluta impossibilidade de andar de bicicleta. Por exemplo, os homens gordos, os homens débeis, os míopes, os que padecem alguma afecção do coração, excetuando-se naturalmente as pessoas que amam, e os que sofrem vertigens. Fecha aspas, essa é a nota. É uma nota bastante irônica, mas é uma nota que, como eu disse, né, capta um pouco o espírito do tempo, especialmente no que diz respeito a um estranhamento dessas experiências ligadas à modernidade, no que tangem a práticas atléticas ou esportes, como vamos chamar. O natural estranhamento de uma prática absolutamente nova comprova um ambiente de choque e embate que a modernidade e, consequentemente, suas vivências traziam para o olhar das pessoas ainda muito amarradas a uma lógica social provinciana e tradicionalista. Sobre a nota acima, é possível perceber a crítica contundente à dificuldade de acesso ao principal instrumento que possibilitava a prática do ciclismo, o custo elevado da mesma. Isso indica que as novidades modernas eram permitidas quase sempre para uma restrita elite econômica, política e social. Em junho de 1898, o ciclismo continuava a perseguir o seu intuito de inserção no cotidiano de Belo Horizonte e já contava com uma resistência aparentemente menor. Por que eu digo isso? Em uma outra nota,
publicada nesse mesmo mês, intitulada Veloclube, essa nota vai dizer o seguinte, abre aspas, diversos ciclistas dessa cidade, tendo à sua frente o Dr. F. Esquerdo, tratam de fundar uma associação que terá por fim desenvolver o gosto por esse esporte, além de proporcionar esse meio de alegre passatempo a todos os seus associados. Bom, fecha aspas. A experiência de ciclismo vai ser a primeira experiência esportiva, ela está muito ligada aos engenheiros que vieram para a construção da cidade de Belo Horizonte, chamada Comissão Consultora da Nova Capital, CCNC, e o Dr. F. Esquerda era um entusiasta, ele era carioca, era um entusiasta do ciclismo e trouxe essa prática para Belo Horizonte nos anos que teve lá. O que a gente consegue identificar é que durou muito pouco tempo esse entusiasmo, em que pesa o fato da tentativa mesmo de instauração de um veloclube ali no Parque Municipal e de ter, nos anos finais do século XIX e no primeiro ano do XX, você ter um pouco esse movimento do ciclismo na cidade que não foi para frente. Né? Por quê? O turf e o futebol é que vão ser, de fato, as experiências esportivas com maior penetração no cotidiano social da cidade. A construção do Prado Mineiro, em 1906, e o desenvolvimento do futebol no final da primeira década, se tornam balizadores para a consolidação do chamado divertimento esportivo. Obviamente, esse cenário não se instaura sem a devida tentativa de controle dos mecanismos de poder, ou seja, um movimento duplo de incentivo à ocupação do tempo vago, livre, disponível, mas também com a devida acesse puritana de uma moral conservadora. E aí, essas práticas esportivas elas não se descolavam dessa acesse puritana ligada à ética protestante, à moral católica, enfim, a ideia de que se deve ocupar o tempo, mas de uma forma adequada ou saudável. Né? Essa era a ideia, de que os esportes cumprissem essa função de que as pessoas não vadiassem, não ficassem ociosas e que, portanto, se constituíssem numa experiência útil para a ocupação daquele tempo fora do trabalho. Várias tentativas de inserção do caráter e do espírito esportivo podem ser percebidas neste período e acabaram construindo uma base que permitiu a sua posterior efetivação. O jornal Diário de Notícias, de 1907, mostra que o esporte seria, de fato, um fenômeno social de grande dimensão e impacto. Naquele momento, a construção do Prado Mineiro, que permitia a prática do turf, se mostrava já como um dos principais espaços de lazer ou de divertimento de Belo Horizonte. A nota na íntegra diz o seguinte, abre aspas, encerra-se a 2 de abril entrante a inscrição de parelheiros para a corrida marcada para 7 de abril e dividida em 5 páreos. A progressista associação esportiva, que se empenha em desenvolver os seus utilíssimos fins, está procurando por todos os meios tornar o Prado do Calafate um ponto aprazível de reunião, confortável e com recursos. É justo que não só os sportmen, mas também toda a população de Belo Horizonte concorra para dar vida a um divertimento que reúne em si o útil ao agradável. E aí eu destaco essa ideia da palavra útil, né, sempre muito utilizada nos periódicos, ligada a esses movimentos esportivos. Então era útil pertencer ou aderir, essa adesão à ética esportiva, ela era algo muito recorrente. Outra nota do Diário de Notícias, nesse mesmo ano de 1907, vai destacar o seguinte, ele faz uma pergunta, onde se diverte hoje? E a resposta era, nas corridas do Prado Mineiro, no Parque à tarde, onde tocará a lira Carlos Gomes, na Praça da Liberdade à noite, onde fará a sua retreta a banda de música do 1º Batalhão, e ainda à noite no Teatrinho Paris, filiado ao Acre Moderno. Isso em 1907. Porém, no ano seguinte, em maio de 1908, a notícia do jornal O Binóculo evidencia que o projeto do turf na capital não seria tão duradouro quanto se pretendia. A nota queixa-se expondo que, abre aspas, com a concorrência medíocre, realizou-se domingo último a 3ª corrida do Prado Mineiro, tendo sido muito comentada a indiferença do público. É triste, é lastimável que a sociedade belo-horizontina ainda não compreendesse a necessidade que há de sancionar com a sua presença o esforço dessa meia dúzia de homens de boa vontade que, no movimento de rara abnegação, resolveram dotar a capital de Minas com um divertimento moderno, agradável, útil em muitos sentidos e que em todo o mundo adquiriu direitos de cidade. Esperamos que a apatia do nosso povo seja transitória e que ainda cedo possamos dizer Minas caminha na vanguarda das outras capitais do Brasil.
Então, essa era a queixa que se tinha, né, de que Belo Horizonte, ela ainda, mesmo com a existência do Prado, que era um espaço que ocupava, né, o cenário do cotidiano social de Belo Horizonte com bastante força, ficava ali no Calafate, era muito comum a queixa de que as pessoas não se apropriavam dessa experiência, né? E tanto é que o TUF ele vai durar ali, o Prado Mineiro é inaugurado em 1906, em 1911 é decretada a falência do Prado Mineiro, né, para vocês terem ideia. Então não é uma experiência que dura tanto tempo assim, e isso devido a essa dificuldade que os belo-horizontinos tinham de aderir a essa experiência esportiva propriamente dita. Logo mais à frente a gente vai ver que uma outra experiência esportiva vai ocupar esse espaço, né? Então, é isso. O papel de protagonismo desse projeto modernizador, via diversão esportiva, estava reservado ao futebol. Com a falência do Prado Mineiro, ali em 1911, como eu disse, observa-se, concomitantemente, a criação de diversos clubes de futebol, uma liga representativa e o crescente apelo popular do jogo bretão. Se na sua fase inicial e efêmera, que vai ali entre os anos de 1904 e 1906, este esporte causar estranhamento, a partir da segunda metade da década seguinte, ele vai capitalizar a quase exclusiva atenção dos belo-horizontinos. O exponencial desenvolvimento do futebol na cidade trouxe a reboque a necessidade de um maior controle sobre seus comportamentos desviantes, instaurando, assim, uma espécie de educação para o torcer ou de uma moral torcedora. E aqui é o ponto clave que eu acho que essas primeiras experiências esportivas elas estavam muito ligadas à elite belo-horizontina. Portanto, elas já correspondiam a uma espécie de experiência distintiva mesmo, né, social. E, portanto, parte de uma moral que se pretendia, uma moral, porque a modernidade ela constrói uma outra moral, né? Mas e essa outra moral está muito ligada aos usos e desusos do tempo, dos tempos todos, né? Mas especialmente do tempo fora do trabalho. E o futebol, em um dado momento, o desenvolvimento foge ao controle das pessoas que estavam ali na gestão, vamos dizer, dessa experiência esportiva, né? E ele alcança uma dimensão popular em que a sua massificação torna necessário, então, um controle mais rígido dos comportamentos dos sujeitos ligados a essa experiência. Então, era necessário criar uma educação para o torcer, o que a gente chama de uma moral torcedora, né? Seguindo aqui no texto, o aumento significativo do público assistente, dando saltos de 1.000 para 5.000 ou mais espectadores, e a crescente relação de pertencimento e paixão entre os torcedores e os clubes são exemplos disto. As vaias, as trocas de insultos e os sururus retratados nos periódicos são as brigas, né? Certamente não eram exclusividade dos moradores da periferia belo-horizontina, mas o discurso oficial, reproduzido por boa parte da imprensa, culpava mesmo, entre aspas, os de baixo, pela desordem instaurada nos campos de futebol. Sobre isso, Luiz Henrique de Toledo considera, abre aspas, no que se refere à crescente participação extracampo das camadas populares, precocemente responsabilizadas pelo aumento das transgressões e violências, como indícios de uma autonomia e mudanças nos significados mais nobres, portanto restritivos, que se queriam atribuir ao futebol, os cronistas esportivos no regime amador frequentemente denunciavam a falta de educação esportiva dos torcedores oriundos dos estratos mais populares. Definitivamente, fecha aspas, definitivamente as torcidas não se compunham mais apenas pela fina assistência, polida, fidalga e aristocrata. A popularização do futebol correspondia a uma exponencial apropriação dos sujeitos pelos clubes que iam se constituindo pelos bairros da capital. O surgimento de clubes com vínculos diversos também passou a ser algo relativamente comum. Para além das equipes oriundas de imigrantes e descendentes, como o Palestra Itália, o Lusitano e o Sírio Horizontino, alguns clubes representativos de setores da sociedade também ganhavam vida, ainda que com menor importância, como, por exemplo, os clubes de futebol dos motoristas e do gráfico, que dispensam maiores explicações quanto à origem de seus nomes. Bom, todo este universo de equipes coabitando o mesmo espaço revelava o fortalecimento da relação identitária das pessoas com os clubes. Ao lado do desenvolvimento das condutas desviantes, este processo também se constituía por outros acontecimentos. Acompanhar os times de sua preferência se tornara algo tão importante para os torcedores que não demorou muito para que as cobranças e exigências de desempenho por parte dos jogadores acontecessem.
A paixão da torcida fazia nascer o sentimento de reivindicação de um adequado comportamento por parte dos jogadores. Essa nota que eu vou trazer aqui, ela me é particularmente interessante, porque boa parte do controle está localizado na torcida, do controle dos comportamentos, né, da moral, de uma educação esportiva que deveria se ter, estava muito ligada no entorno do campo, nas torcidas. E essa nota, ela faz referência dos torcedores controlando os jogadores, a vida dos jogadores fora do futebol, né? Então, uma correspondência, que é essa que eu vou ler, enviada ao redator esportivo do Estado de Minas Gerais, cujo pseudônimo era Artipim, e assinada pelo também pseudônimo camarada Minotti, é surpreendentemente reveladora de uma atitude bastante passional e que, portanto, controladora e disciplinadora. Abre aspas. Meu caro Artipim, saúdo-te. Sem pretensões à glória, venho, meu bom amigo, revelar-te um fato de cuja gravidade deixo a ti os comentários. Acabo de descobrir o micróbio da, entre aspas, aqui no texto do Artipim, da lazeira. E é interessante, além de estar destacado entre aspas, a palavra lazeira e não leseira, como é comumente chamada, né? A preguiça, ele escreve lazeira, muito ligado à ideia de lazer mesmo, já ali nesse período. Então, voltando. Acabo de descobrir o micróbio da lazeira, ou inércia, que ora se manifesta pavorosamente nos nossos sportmen. À primeira vista, dirás que estou doido ou regulando como relógio de nossa estação de bondes. Mas nem uma coisa nem outra é verdade. E para dar-te provas de que afirmo, vou descrever os fatos como de fato são. Pois bem, meu amigo, sem empregar microscópios e lentes, capazes de descobrir um boi numa gota de sangue, descobri o tal bacilo da lazeira, fundura, cansaço, etc. E queres que te revele o seu nome? Chama-se Bagageiro. Simpático nome, não é? E advém de um baile que, todos os sábados, se realiza na Avenida São Francisco. Pois lá, meu Artipim, se reúnem todos os moleques de cheiro dos nossos principais clubes de futebol. E é um gozo apreciar o B tangando com umazinha, o I dançando corridinho, ragtime, com a outra, o LG dizendo graçolas às mademoiselles, o B segundo deitando pose e, finalmente, o D sorrindo e bancando amabilidades. Ele usa só as iniciais dos nomes dos jogadores, né? E o resultado é dançarem até os primeiros albores do domingo e ao treino mesmo, cadê, gente? Se teimarem em lá ir no próximo sábado, ver-me-ei obrigado a enviar-te uma relação com os nomes dos gangolinas. Com essas injeções é provável que se extinga o marvado bacilo. Até logo e queira-me bem. Então é interessante porque um torcedor vê os jogadores no baile, né? Se esbaldando, porque os jogos aconteceram no domingo, então se esbaldando no baile do sábado à noite, e que os jogadores não estariam correspondendo à expectativa do desempenho esportivo no domingo. Então ele publica essa carta, né, essa correspondência no jornal, dizendo que ia denunciar esses jogadores e tal, e queria, se isso se repetir, na próxima vez iria revelar o nome completo e não só as iniciais dos nomes, né? Então você já tem ali uma espécie de tentativa de controle, não da torcida, como eu vou abordar agora, mas especialmente dos próprios jogadores, né? Então, para finalizar, eu trago aqui duas notas referentes ao discurso moralizante que pairava sobre as práticas esportivas, bem como da tentativa de disciplinarização dos costumes e dos corpos. A primeira trata de uma crítica à descontrolada popularização do futebol, o que teria ocasionado a perda da sua moral, da sua moral puritana, educativa, enfim. O escritor carioca Corinto da Fonseca redige um artigo em dezembro de 1929, que é publicado pelo Minas Gerais em janeiro de 1930. E nesse artigo ele suscita dúvidas quanto à importância social do futebol e faz críticas veementes aos conflitos gerados a partir da paixão exaltada de torcedores e jogadores. O texto sobre a denominação "O futebol não merece o título de desporto" surgia na seção Desportos do periódico oficial e descrevia o seguinte entendimento do autor sobre o esporte bretão e seus admiradores. Abre aspas. Não conheço aqui nenhum caso de uma quadra de tênis ser invadida pela assistência, impondo a introdução da cavalaria policial para desatar sururus ou para garantir os juízes, nem ainda menos para conter os próprios jogadores atracados aos bofetões e pontapés. Por maioria de razão, não consta na história dos desportos aquáticos que, uma só vez que fosse, a pista tivesse sido invadida pelas torcidas.
Não há partida de futebol que não exija a comparência de um policiamento reforçado. E não há policiamento que se faça por motivos gerais de garantia da ordem em grandes aglomerações ocasionais. Nos campos de futebol, em todos os dias de partida, o policiamento nunca é platonicamente preventivo. Tem de ser repressivo. O sururu é do programa, não só entre o público assistente, em que, de resto, não se podem apurar seleções esmiuçadoras, mas entre os próprios desportistas que tinham a obrigação funcional do bom exemplo de correção das maneiras. Mesmo que grandes e excepcionais fossem as virtudes do futebol, para a educação física, tais virtudes não acham compensação nos seus lamentáveis efeitos de deformação moral, tanto da assistência como dos jogadores. Um desporto que sugere pensamentos de morte, que provoca na multidão gritos de linchamento, não pode ter, não merece ter o nome de desporto, de meio louvável para o desenvolvimento físico da raça. Fecha aspas. Já a segunda nota, ela tem relação direta com esta percepção apontada pelo escritor carioca. De fato, são inúmeros os indícios dos sururus localizados nos periódicos, neste período. Junto à maior incidência dos confrontos entre as torcidas, uma tentativa de minimizar sua ocorrência pode ser percebida com a instituição de uma maneira adequada de torcer, ou ainda de uma educação para o torcer, onde diversas ações passaram a ser adotadas. Em uma partida entre o Atlético e o América, a diretoria do América anunciava uma série de medidas, um estatuto, publicado na imprensa através de uma resolução que determinava, dentre outras coisas, e aqui eu destaco 3, porque são inúmeras as determinações dessa resolução, mas as 3 que eu grifo aqui fazem especial relação com o tema, né, da moralização. Então, o texto dizia assim: para conhecimento de todos, a diretoria da América, em sessão de quinta-feira última, resolveu tomar as seguintes providências que serão rigorosamente mantidas. Primeiro, estão expressamente proibidos os ditos chulos, as vaias, arrebentar bombas e os assobios. Essa é a primeira nota da resolução. A 8ª nota da resolução diz assim: serão postos fora do recinto do estádio os que não se comportarem com a devida decência, entrando a diretoria do clube para isso, em combinação com o senhor delegado que for presidir o encontro desportivo do dia 9 corrente. E 9º, o policiamento interno, superintendido pelos diretores do clube, terá como chefe o capitão Dr. Magalhães Góes e seus auxiliares, que terão uma braçadeira branca e verde para identificá-los. Então, e aqui, para fazer o encerramento, né, e já passar para a Luísa fazer a organização do debate, é só dizer que o esporte ele surge como uma espécie, ele próprio, de uma moral que pudesse ordenar os usos do tempo fora do trabalho. Então, era adequado, era útil, como várias vezes os periódicos trazem a palavra útil, a adesão dos sujeitos pela prática esportiva, né, especialmente os trabalhadores. Mas, num dado momento, e aí notadamente futebol, essa prática foge do controle, você tem uma massificação dessa prática esportiva e então passa a ser necessário uma espécie de educação moral para o torcer, que existe até hoje, obviamente, guardadas as ressignificações dessa ideia, né? E que isso está presente até os dias de hoje e que a gente identifica ali nos primeiros anos, nas primeiras décadas do século XX. Bom, então é isso. Queria agradecer a atenção de todos, de todas, de todos e me coloco à disposição para a conversa. Obrigada, Gino. Bem propício mesmo, né, Marcília, falar sobre isso hoje, que o foguetório já começou. Pois é. Então, gente, quem quiser se inscrever, pode colocar aí no chat, ou então levantar a mãozinha, que aí na lista já aparece automaticamente aí na ordem certinha de quem levantou a mão. Eu fui anotando umas coisas aqui, Gino e Ronaldo, eu vou começar de trás para frente, que está mais fresco, né, a fala do Gino, e aí eu vou já trazer as considerações para os dois, aí vocês podem se organizar da forma como vocês acharem melhor. Aqui no chat, por hora, acho que sou só eu. Então, essa questão do controle perpassa a fala dos dois, né, o controle e a modernidade. E quando você fala, Gino, sobre esse processo, né, da chegada dos esportes, das práticas esportivas como uma forma civilizatória em Belo Horizonte,
é muito interessante como a palavra controle ela é chave, porque em um determinado momento você quer que o esporte chegue para esse ideal civilizatório e depois isso se inverte, né? É como se as autoridades e a elite perdesse o controle sobre a população quando ela realmente adere à proposta que é colocada, né, que é posta. E sobre essa necessidade de ocupação da cidade, eu fico pensando naquele termo de tradição inventada, né? Como que tudo em Belo Horizonte precisou ser inventado, precisou ser artificial para que depois se tornasse natural, né? Então, como uma cidade que ela é construída, é uma cidade que ela, quando ela é inaugurada, as pessoas não queriam mudar para cá, não sei se vocês sabem, mas existia na Constituição de Minas Gerais essa migração da capital, mas a elite ouropretana não queria que a capital mudasse. Então, eles definem pela localidade mais difícil, que era aqui, o Arraial de Belo Horizonte, justamente para que porque tinha um limite, né? Se ela não fosse inaugurada até o final de 1897, ela não migraria mais, ficaria em Ouro Preto. E por isso que ela é inaugurada no meio de dezembro, né? 12 de dezembro a cidade é inaugurada, ainda sem nada. Então, essa população que vem, né? Principalmente, eu estou falando nesse caso da elite, que ela vem para cá, ela vem obrigada. Então, nos finais de semana, a cidade era fantasma, como as crônicas que você disse, né? E tem umas crônicas do Monteiro Lobato, da década de 40, que falam isso também, que você trouxe. Eu acho que as que você pontua são da primeira década, né? Mas isso permanece. Então, na década de 40, ele fala, ele tem algumas crônicas dizendo que tinham quase que bolas de feno rodando pelas ruas da cidade, de tão vazia que ela ficava nos finais de semana. E aí, sobre essas práticas esportivas, assim, e o controle do corpo, como que isso foi eficaz nesse primeiro momento, né? A partir do momento que você quer que o público, que as pessoas ocupem a cidade, mas não é qualquer pessoa, né? Você quer que as pessoas tenham práticas, mas não é qualquer pessoa que pratique qualquer coisa, né? Não é qualquer pessoa que vai ocupar qualquer espaço dentro dessa divisão aí da cidade, da região da contorno, né? E aí, eu não sei se aí é uma provocação, a gente falou muito da elite nesse início, né? Se você chegou a identificar, Gino, nesses periódicos que você pesquisou, práticas que não eram da elite, que elas aconteciam de forma... como eu posso dizer, de forma transgressora, né, desse movimento que é feito aí, artificial dos esportes que deveriam ser praticados, aquela questão do footing também nas praças que tinham na cidade. Então, se você identificou aí práticas transgressoras nesse início. E para o Ronaldo, esse ideal civilizatório, como que a colonialidade ela foi muito bem sucedida no propósito que ela se coloca, né? Pensando em Diamantina, século XIX, início do século XX, que ela está a 700 quilômetros da capital, né? Que na época era Rio de Janeiro, e como que esse ideal de controle, esse ideal civilizatório, esse ideal da modernidade, esse ideal europeu, né? De higienismo, como que ele está capilarizado e como que ele atinge o interior. Claro que nós estamos falando de um país do tamanho do Brasil, mas e que Diamantina, nesse sentido, está próxima, né, do Rio de Janeiro, mas que a gente também tem outros polos. Eu fiquei pensando como que esse ideal ele realmente foi muito bem sucedido, como que esse controle, como que a modernidade aliada ao catolicismo, ele consegue efetivamente determinadas formas de controle, né? E a regulação que eles estabelecem não é da prática em si dos divertimentos, mas é qual o conteúdo que você utiliza. Porque o conteúdo também precisa ser regulado, o conteúdo também precisa ser controlado. Então, em momento algum, você não pode ir ao cinema, mas você só pode ver determinados filmes, né? A leitura é incentivada, mas que tipo de leitura, para quem, feito por quem? Né? Então, e aí eu também trago a mesma provocação que eu trouxe para o Gino, assim, nessas suas pesquisas que você leu, assim,
literalmente milhares de páginas, se você também identifica essas práticas transgressoras que não se limitem à elite. Claro que quando a gente está falando aí de jornais, a gente está falando de uma elite letrada, nós não estamos falando de fontes que indiquem que seja fácil identificar formas transgressoras justamente pela questão do letramento, da alfabetização, né? Mas, por outro lado, eu acho que talvez os registros policiais poderiam trazer essas indicações transgressoras, mas aí fica a historiadora aqui de curiosa sobre, não sei se vocês chegaram a ter acesso a esses cadernos, mas, enfim, seria um pouco essa provocação aí que eu tenho para vocês. Posso começar, Luiz, então? De trás para frente, né? Bom, então, acho que você traz elementos que são importantes para o desdobramento do debate, né? De fato, isso é muito nítido em Belo Horizonte. O esporte ele tem um claro intento de controle dos usos do tempo fora do trabalho. Então, quer dizer, uma espécie de ordenamento civilizatório que se pretendia para a cidade em várias perspectivas, a partir da apropriação de várias experiências. Uma delas, e uma das mais importantes que eu considero, é o esporte, né? Em que pesa o fato de que essas experiências esportivas, no primeiro momento, causam estranhamento das pessoas que estavam ali em Belo Horizonte. Isso fica claro também, esse estranhamento. Então é necessário você desconstruir esse estranhamento, e para isso é uma educação mesmo para a adesão ao ideário esportivo, e a imprensa cumpre muito esse papel, mas você percebe também uma série de iniciativas que são colocadas ali para que as pessoas pudessem aderir a esse projeto modernizador via diversão esportiva, né? E aí obviamente outras diversões, outras experiências de divertimento também estavam ali se dando. E entre as experiências de diversão moderna, eu diria que o cinema e o esporte eles vão ser as principais, né, em Belo Horizonte, ali, na primeira metade do século XX. O cinema tem muita coisa bacana nesse sentido. A ideia de tradição inventada, então, vem muito a reboque do que você disse, ou seja, para que as pessoas fossem convencidas a se apropriar desse projeto modernizador, foi necessário, então, de fato, e bem Robesbal mesmo, que uma tradição fosse inventada, né, num lugar que foi planejado do zero, quer dizer, no papel primeiro. Belo Horizonte é uma cidade planejada ali para se opor ao Ouro Preto, como você disse. E no que diz respeito a essa ideia das práticas desviantes, transgressoras e tal, você já respondeu em parte, quando você fala que eu, por exemplo, acessei bastante os periódicos, e os periódicos eles estavam ali muito voltados para uma elite letrada, como você colocou. Então eu não consegui identificar nos periódicos e no movimento esportivo, porque, obviamente, a gente sabe que outras diversões, que não esportes, estavam acontecendo fora do contorno, né? Eu até falo isso na minha tese, assim, fora do espaço do contorno, você tinha ali uma série de experiências acontecendo. Jogatina, enfim, uma série de práticas de diversão que fugiam, que eram transgressoras mesmo, que eram subversivas a essa moral que estava alinhada à acesso puritana, enfim, tudo isso. Então, eu não consegui identificar no movimento esportivo, nesse primeiro momento, práticas desviantes. Eu só vou conseguir identificar práticas desviantes, transgressoras, quando o futebol foge ao controle da elite, quando ele fica massificado, popularizado. E ali você vê uma série de práticas transgressoras, que equivocadamente são exclusivamente associadas aos sujeitos que não são da elite. Mas por quê? Por que eu digo equivocadamente? Porque as pessoas ali também estavam nos sururus, também estavam brigando e tal. Mas é óbvio que quando você aumenta a massa de sujeitos que estavam se apropriando dessa experiência, aliado a isso, uma experiência esportiva que tem um apelo passional gigantesco, como o futebol, então você vai ter mesmo. A primeira notícia que eu encontro nos jornais de 1917, que foi uma pedrada que um torcedor deu no juiz e tal. Então você começa ali, a partir de 1917, muito ligado a essa coisa do pertencimento clubístico, das pessoas começarem a nutrir um sentimento de paixão pelos clubes e tal, e a expansão popular do esporte, desse esporte em especial,
Então você tem esses primeiros comportamentos transgressores. E aí você localiza muito nitidamente essa educação para o torcer, que inclusive na minha dissertação eu falo muito sobre isso, como se fosse uma espécie de manual para torcer. Pode isso, não pode isso e tal. Como é que as pessoas deveriam se comportar no estádio. Então isso era muito comum mesmo. Então no esporte, especificamente, eu vou localizar só ali na partir da década de 20, especialmente. Isso é mais comum, passa a ser mais comum. Inclusive, isso vai se arrefecer um pouco com o profissionalismo, a partir de 33. Não que resolva, mas o profissionalismo ele parece ter mais controle sobre essas experiências desviantes. Beleza. Acho que o Gino já, né, quando ele se refere a Belo Horizonte, acho que diz muito também sobre o que acontece em Diamantina, né? Acho que as coisas, muitas das vezes, né, elas se repetem, ou são pelo menos semelhantes, de acordo, levando, né, claro, em consideração as características e especificidades locais, né, mas existe muito em comum, né, e como você disse, Luísa, a minha principal fonte de pesquisa, né, são os jornais, e aí, como você disse, é feito por uma elite letrada, para uma elite letrada, via de regra, né, em especial as pessoas, quem era mais alfabetizado, né, era essa elite. Então, assim, aos populares, né, a camada mais popular da sociedade, acabava tendo acesso, né, a essas publicações, né, ou quando não, né, era alfabetizado, mas a partir de comentários, né, ou leituras comuns que eram feitas ali por um grupo de pessoas. Então, identificar essas práticas transgressoras, né, que não se limitavam à elite, é uma tarefa um pouco difícil, porque quando você se dirige a um público específico, né, você busca trazer temáticas específicas para esse público. Então, por exemplo, né, os divertimentos eleitos aqui para o meu trabalho, né, os principais, né, foram a leitura, os jogos, o carnaval, a música, o teatro, o cinema, enfim, né, eram, via de regra, atividades desenvolvidas por uma elite, mas aí a gente vê, né, nas entrelinhas algumas características que nos permitem compreender essas transgressões. Por exemplo, os bailes. Né? Os bailes havia o teatro, né, municipal, o Teatro Santa Isabel, quer dizer, e aí, durante o carnaval, né, os andares superiores desse teatro aconteciam os bailes, né, da elite. E aí, no primeiro andar, né, existia ali o baile, né, mais popular. E aí eu peguei aqui um trecho, né, do jornal O Município, que ele é de 1902. E aí esse trecho ele fala o seguinte, falando a respeito dos bailes. Ele fala: da festa, o melhor e o mais deleitoso era o baile público, que se realizava no teatro. Em salão reservado, o Zé Povinho dançava machixe, que se prolongava animado até a madrugada. Noutros salões, vistosamente ordenados, dançavam as senhoras, moças, moços, velhos e velhas. Há 2 anos, porém, aqui não se faz a passeata e nem tampouco os bailes públicos, que quem tomaria parte, quem quisesse, decadência ao carnaval. Então, assim, né, um mesmo ambiente, né, o teatro, Santa Isabel, tendo 2 características, 2 bailes distintos, né? O primeiro, né, em que dançava, né, o machixe, em que se dançava o machixe, o público frequente ali foi chamado de Zé Povinho, né? E aí fala a respeito, né, que se prolongava animado ali até a madrugada. Até esse próprio animado, né, ele nos diz alguma coisa a respeito da forma com que se dança, da forma com que se comporta, né, dentro desses ambientes. E aí os outros salões, né, estão vistosamente ordenados, então se fala numa ordenação, né, num certo controle ali, né, do que existia, da forma como que se comportava, né,
esses vistosamente ordenados dançavam, né? Aí já não é o Zé Povinho mais, são senhoras, moças, moços, velhos e velhas. Então a gente, né, consegue ver nessas entrelinhas aí, a partir dessas críticas que via de regra acontecem, as práticas, né, dessas camadas mais populares. Então a gente consegue identificar aí, assim, né, a partir do não dito, muitas vezes, né, essas características, ou então outras particularidades. Por exemplo, uma outra passagem que fala aqui, que eu trago aqui, né, é uma crítica que tem aqui no jornal A Ideia Nova, que é também de 1908, que fala, né? Pedimos enérgicas providências ao senhor Alferes Conceição, ativo delegado de polícia, para chamar à ordem certas mulheres de vida airada que à noite se reúnem em pandegas escandalosas na ponte do Macal do Meio, desrespeitando as famílias da vizinhança, que já não têm liberdade de chegar às janelas em vista de tal imoral sinagoga. Com a colocação de 2 praças nesse local, parece que poderá se manter o respeito naquele bairro. Então, assim, né, a gente percebe esses tons de críticas em algumas práticas de divertimento. E aí, por exemplo, na leitura a gente não consegue, né, selecionar muito essa característica, no próprio teatro, né, a gente não tem muito isso, com exceção dos bailes, no cinema. Entretanto, aí os jogos, né, são muito atrelados à vadiagem, à vagabundagem, então a gente tem essa característica mais popular, assim, né, essa crítica mais direta às pessoas que não são necessariamente aí dessa elite. A perspectiva da música, né, o machixe, ele era muito atrelado a essa camada mais popular, e aí tem esse tom de crítica a partir da forma com que se dança, né, o ritmo com que ele é desenvolvido, e o carnaval também, né? A gente percebe algumas características, e aí a vida pública, né? No sentido geral aqui, como a ponte aqui no Macal do Meio. Por exemplo, em Diamantina existia uma zona de prostíbulo, né? Que era o Beco do Mota, muito se comenta em nenhum momento eu encontrei na pesquisa, em nenhum momento, citações a respeito dessa zona de prostíbulos, por exemplo. Era algo que eu tinha muita vontade de fazer, mas que não se falava sobre isso. Né? Não existia absolutamente nenhuma reportagem, nenhuma citação, nada. Começa a aparecer a partir de 1940, mas aí, né, já está acabando, inclusive, né, essa prática ali naquele local. Então, assim, tendo isso como exemplo, eu imagino que certos assuntos ou certas características não era, né, muito indicado que se falasse sobre. Então, existia até esse certo tabu diante de determinados assuntos. Então, acredito que, né, essas práticas transgressoras poderiam aparecer muito se não fossem todas essas características aí. Mas uma coisa, né, é certa, né, a partir de toda essa tentativa de controle, a partir de toda essa moralização dos hábitos e costumes, essas práticas continuaram a acontecer e em determinados momentos até se expandiram e aumentaram, né? Então, funcionou, né, esse controle, mas funcionou, né, até em certa medida, talvez em como desenvolver, né, mas em colocar limites nas práticas, né, esse limite foi, de certa forma, limitado. Né? Acho que é isso. Ronaldo, eu fico... Ô, Luísa. Manda ver. Ah, não, desculpa. É só porque... Não, vai lá. Não, só porque eu me lembrei de uma situação para ilustrar também sua pergunta com relação ao futebol em Belo Horizonte, que diz respeito às apostas que aconteciam e que os jornais noticiavam como algo transgressor, denunciando mesmo, assim, era algo não desejado. Parece que girava muita grana nesse mercado paralelo, assim, de apostas nos jogos de futebol. E só para a gente fazer uma comparação, por exemplo, com o TUF, que as apostas eram legalizadas, a elite ia lá, apostava, estava tudo bem. Né? Então, os jornais colocavam aquilo como desejável. Mas as apostas, por exemplo, que as pessoas faziam nas partidas de futebol eram denunciadas como algo não desejável. Isso aparece várias vezes. Mas eu duvido que as pessoas que apostavam ali no futebol fossem só as pessoas, vamos dizer, populares, como se as pessoas da elite também não estivessem ali apostando e tal. Né? Então, é só para fazer essa contextualização que eu me lembrei aqui quando o Ronaldo estava falando. Esse negócio das apostas, assim,
como que ele sempre aparece de alguma maneira, né, Gino? Seja pelo bem, seja pelo mal, seja incentivando, no caso do TURF, seja denunciando, no caso do futebol, acredito que justamente porque já estava começando um processo de popularização que o TURF não passou por ele, né? E aí, na fala do Ronaldo, parece que são coisas muito distantes, mas como são próximas, né? Como que em Diamantina a ferramenta reguladora é a religião e em Belo Horizonte a ferramenta reguladora é a república, né? O ideal republicano higienista. Então, só que os dois, eu não sei nem se a gente pode falar que são distintos, porque eles servem ao mesmo propósito, né? Não só nesse período, como em qualquer momento que a gente olhar para a história, a religião e o poder político, eles sempre vão funcionar como poderes regulatórios, porque é a forma que eles existem para se sustentar no poder, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de momentos históricos semelhantes, Gino fala que existe uma necessidade de se ocupar o espaço público e artificialmente isso é provocado. Ao mesmo tempo que Ronaldo traz que é instituído um poder religioso naquele lugar, com envio de uma personalidade da igreja, digamos assim, para que não haja essa ocupação, porque, pelo que eu entendo, além das procissões e aquelas festas religiosas, as festas, não vou dizer profanas, mas que fogem um pouco ao controle, elas começam a ir para os espaços privados, né? Então, quando você fala do baile, ele vai para dentro de clube, em que você precisa de uma autorização de acesso, né, para entrar. Então, como que essa regulação, ela acontece de formas distintas nos dois lugares, e essa membrana aí entre o público e o privado, ela está muito clara, né? Eu acho que em Belo Horizonte, essa membrana seria a própria Avenida do Contorno, né? Você ocupa o espaço público, mas não qualquer espaço. Ao passo que em Diamantina, você não ocupa o espaço público, você ocupa determinados espaços privados, pensando que até a própria igreja, ela é estratificada, né, Ronaldo? Então, as pessoas que ficam na frente são as pessoas com maior poder aquisitivo, enfim, as mais pobres às vezes não têm nem acesso. A geral e a arquibancada nos estádios. É a igreja. É igual a igreja. Justamente. Desde 1915 tem geral e arquibancada em BH. Eu não sabia. A geral já acontecia naqueles estádios pequenininhos, Gino? No Prado Mineiro, as notas falam assim, tantos contos de réis para arquibancada, tanto para gerais. Aí eu tenho até a foto, a geral, é o pessoal em pé assim, porque o Prado Mineiro tinha as raias de corrida, né? Quando o futebol se apropria do Prado, o campo ficava ali naquele centro, no gramado ali, e as raias onde eram as raias de corrida eram gerais, e a arquibancada era a arquibancada, que já era a arquibancada mesmo do Prado. Então você tinha preços distintos e estava, como você disse, estratificado. Nas notas do jornal traziam assim já. 1913, 14, assim que começam os jogos no Prado, já tem a palavra arquibancada e geral. É super interessante. E nos jogos, né, Gino, se dizia muito que colocava a roupa de missa para ir nos jogos da elite, e era um momento que as moças eram apresentadas também à sociedade, então elas tinham que ir bem vestidas. Então, o roupa de missa, ele também é um elo entre esses dois, porque ir à missa não é só um ritual religioso, da mesma forma como ir ao futebol não era só uma prática esportiva, né? Mas, gente, já são quase 9, se deixar eu fico aqui o resto da noite falando sobre isso, porque são assuntos que me tocam muito e que eu tenho muita curiosidade, assim, na hora que vocês estão falando dos periódicos, eu já tenho vontade de acessar, de ver, vi na tese do Ronaldo que tem uns que estão digitalizados, então já fico com vontade de dar uma pesquisada. Queria muitíssimo agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo, as pesquisas que foram, assim, para mim são muito inspiradoras, espero que todo mundo tenha gostado. Acho que a gente fecha esse ano com chave de ouro, né, pensando que a gente está falando aí de regulação, de governo, de religião, e se a gente tirar o período histórico, a gente pode estar falando do momento que a gente está vivendo também, né? Então, queria agradecer, passo a palavra para a Marcília, não sei se quer acrescentar alguma coisa, Marcília.
Gente, eu fico encantada, né? Assim, sou encantada pelo Gino, sou encantada pelo Ronaldo, acompanhei a produção do trabalho deles, né? O Gino, a gente era parceiro de programa, né, né, Gino? E de vários programas, inclusive de Papo no Bar, né? O Ronaldo também acompanhei o processo dele, fico muito feliz. E um destaque, assim, que eu acho que é fenomenal. Não sou historiadora, não me debruço sobre os estudos, né, esses estudos históricos, mas eu amo quando eu tenho a oportunidade de ouvir vocês, porque quando eu fico pensando, o Ronaldo falando lá de Diamantina, falando de distinção de classes, né? O Gino falando das questões moralistas das práticas esportivas, eu fico. Essa historicidade, ela nos ajuda a olhar esse contexto de agora, né? De como a gente está caminhando também por conta de um projeto de sociedade em disputa, a gente caminha também por essa moralização das práticas, né? De lazer, agora na contemporaneidade. Então, esse olhar para a historicidade, para mim, ele é fundamental, né? E eu agradeço muito que tenha vocês que mergulhem nisso e mergulhem tão bem e tragam isso tão bem para a gente, né? Porque hoje eu me senti assim, extremamente contemplada com o debate. E tinha certeza que a Luísa ia fazer esse papel, né, de qualificar ainda mais esse debate pela proximidade, pela paixão, né? Então, assim, sou apaixonada por vocês, sou apaixonada pelo debate, apaixonada por esses estudos, né, que nos ajudam a compreender o que a gente está vivendo hoje, né? E, assim, com todo o cuidado que o Gino falou na fala dele, né? É olhar o tempo histórico, mas a gente conseguir também resgatar isso e trazer essa historicidade para a gente imaginar o tempo presente, né? Então, gente, muitíssimo obrigada a vocês, ao Gino, um querido, que saudade, Ronaldo também, queridão, Luísa, obrigada, viu, meu bem, por tudo aí, pelo seu esforço aí em estar junto conosco, né, produzindo o Oric Online. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, né? Aqui em casa eu tenho 2 atleticanos, então vocês já imaginam como que as coisas estão aqui, uma loucura só. E reforço aqui para vocês, né, que a gente termina hoje o ano, né, os trabalhos do ano de 2021, mas a gente não termina a nossa programação. Então, agendem aí, dia 26 de janeiro, a Olívia e o Adriano estarão aqui conosco discutindo as questões de currículo e formação, né? Tanto no âmbito de pensar as experiências no âmbito da educação física, da formação em educação física e a formação em lazer. Então, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, e obrigada a todo mundo presente. Um beijo no coração de cada um e vamos decidir aí para o melhor, para 2022. Beijo, gente. Obrigada a vocês, tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu, Tchau, gente. Obrigado. Alguém perguntou se eu posso enviar o texto, eu vou enviar sim. Tá bom, beijão. Tchau, Gino.